Olá, meu nome é Matheus, eu sou aluno de Engenharia Química da PUC Campinas. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre instrumentação de processos industriais, falar um pouquinho sobre a importância dessa parte instrumental na indústria química. Vou apresentar para vocês uma empresa chamada Siemens, que é pioneira e uma grande empresa nessa área de instrumentação de processos. Apresentar para vocês três equipamentos deles referente à parte de instrumentação na indústria química e qual é a importância desses equipamentos e apresentar também um pouquinho sobre algumas curiosidades dessa empresa em relação à história dela e o que ela representa na área industrial hoje em dia. Bom, vou falar com vocês sobre instrumentação de processos industriais com foco na empresa Siemens. A Siemens ela iniciou-se em 1847 em uma pequena garagem, uma startup em Berlim, na Alemanha. Ela foi fundada pelos engenheiros Werner von Siemens e Johann Georg Hausk. Eles fundaram a startup Siemens e Hausk em 1847. Seu primeiro trabalho, seu primeiro contrato foi dado pelo governo alemão, que propôs a instalação de uma linha de telégrafos para ligar as cidades de Frankfurt e Berlim. Eles iniciaram com 10 funcionários, um capital inicial de 6,82 Taylor alemão, e a receita do primeiro ano deles foi 3.420 Taylor alemão. Sim, ela continuou sua expansão ao longo dos anos e em 1851 ela teve o seu primeiro trabalho fora da Alemanha, tendo o fornecimento de telégrafos para a linha de Moscou na Rússia. Em 1881, a empresa instalou a primeira rede de iluminação elétrica de rua da Europa e também a primeira linha de bondes no mundo. Temos que em 1919, Carl Friedrich von Siemens, filho de Werner, assume a companhia e inicia uma expansão para o continente asiático. Temos uma mudança estrutural na Siemens em 1966, onde há uma mudança do nome da empresa e a fundação da Siemens AG, que é a atual. Em 1990, a Siemens se tornou a maior fabricante de computadores da Europa. Atualmente, a Siemens possui um total de 15 divisões e atua principalmente em três ramos: automação, digitalização e eletrificação. Hoje em dia ela conta com 377 mil colaboradores, possui uma receita de 82,9 bilhões de euros e tem um lucro líquido de 6,1 bilhões de euros, possuindo uma margem de lucro de 11,2%. As divisões de negócios da Siemens no Brasil atuam nos campos de energia, indústria, infraestrutura e saúde. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a parte de automação industrial e instrumentação de processos, que são um dos ramos de atuação da Siemens no Brasil. Ela possui alguns clientes, como Magneti Marelli, Ajinomoto do Brasil, Grub e Suzano, que são grandes indústrias da região metropolitana de Campinas. A Siemens global está presente em 200 países, ela possui mais de 400 fábricas, atuando nas áreas de eletrificação, automação e digitalização de processos. A Siemens, dentro do seu portfólio de automação industrial, ela possui muitos equipamentos de instrumentação para processos industriais. Dentro do portfólio dela, me chamou a atenção três tipos de equipamentos que vão ser abordados a seguir. Os equipamentos escolhidos foram um sensor de vazão ultrassônico, sensor de nível ultrassônico e um transmissor de pressão. O sensor de vazão ultrassônico, o Sistrans FM Mag 1100, é um sensor versátil que possui materiais de revestimentos e eletrodos altamente resistentes para usos como de processos mais extremos. Seu princípio de funcionamento é dado pela lei de Faraday para a medição de vazão. Ele possui uma plataforma integrada que permite o uso flexível de transmissores Mag 5000 e 6000. Possui uma tecnologia exclusiva, sensor PROM, que armazena os dados críticos específicos do sensor e passa para o transmissor.
permitindo um comissionamento simples e flexível do sensor. Algumas características importantes desse sensor é seu alcance de medição, que ele vai de 0 a 10 metros por segundo, possui uma alta precisão de 0,2%, mais ou menos 1 milímetro por segundo, possui uma pressão de operação máxima de 40 bar, possui uma temperatura média que vai de menos 30 a 200 graus. Pode ser aplicado em indústria de processo, indústria química, indústria de papel e celulose. O sensor de nível ultrassônico Systrans ProValue 240 ele vem com uma proposta de inovação no mercado de medições de nível contínuo. Ele possui uma tecnologia inteiramente da Siemens, tem um princípio de funcionamento por ultrassom e uma grande vantagem que não há necessidade de contato com o fluido. Ele possui algumas características bem importantes. Um alcance de medição de 0,2 a 12 metros, uma precisão de 0,15% do intervalo. A temperatura de processo para ele pode variar de menos 40 a 85 graus Celsius. Ele possui algumas comunicações como hardset, e essa comunicação ela é muito importante para a indústria de automação, a parte de instrumentação de processos, porque ela te dá a oportunidade de parametrizar e monitoramento das informações, onde você tem uma centralização entre o sensor, o controlador e a mesa de operações. O ultrassom aplicado na medição de nível normalmente está na faixa de 40 a 200 kHz. Tendo que esse nível ele é calculado com base no tempo medido entre a emissão do pulso e a recepção de onda refletida. O transmissor de pressão Systrans PDS-3 ele te dá a possibilidade de diversificação no ramo de medições de pressão. Ele tem um funcionamento e uma capacidade de realizar medições de pressão manométrica, pressão absoluta, pressão diferencial, isso tudo dependendo da sua aplicação. Ele possui extensivas funções de simulação e diagnósticos. É um transmissor com sinal de saída analógica, 4 a 20 mA, com opção de protocolo HART, que é a parte da comunicação. Podem ser utilizados com selos remotos Digitrol, permitindo a medição de fluidos em alta temperatura, corrosivos, viscosos ou cristalizantes. Ele possui algumas características muito interessantes. Tem uma estabilidade de longa duração de 60 meses, onde é realizado um estudo que promove a verificação e características dos componentes eletrônicos e dos selos de medição. Possui uma precisão de 0,065%, tem uma faixa de medição de 0,01 bar a 700 bar e uma comunicação às saídas de HART, Profiles PA e Profile Safe. Bom, o que mais me chamou a atenção na Siemens, estudando seu portfólio, vendo um pouco da sua história, seu desenvolvimento ao longo dos anos, foi a sua característica de buscar sempre a parte do desenvolvimento. Ela tem essa parte de inovação intrínseca nos pilares dela, e ela busca sempre a melhoria contínua perante os seus equipamentos e desenvolvimento de softwares. Aqui tem uma estimativa de gastos com P&D no ano fiscal de 2018. É um gasto assim muito grande e isso mostra as características importantes que a Siemens tem dentro dos seus pilares. Né? Bom, essa é uma imagem que mostra um programa da Siemens com base no desenvolvimento da indústria 4.0, essa nova revolução industrial que estamos vivendo. É um programa de valorização da indústria 4.0, com foco na automação industrial. Ela tem um foco em ser a número 1 em automação e a número 1 em criações de software industrial. Mais interessantes que eu achei na empresa Siemens é que ela possui uma total integração na parte de automação, onde todos os seus equipamentos possuem entradas de comunicação, onde você consegue ter uma
integração e uma sinergia entre os dados gerados, tendo assim uma melhoria no processamento de dados, uma melhoria na otimização do seu processo e uma maior confiabilidade nos dados gerados. A área de instrumentação de processos e automação industrial ela é muito importante. Isso por conta de que você consegue ter uma maior dinâmica referente aos dados de processo. Dentro da indústria química, esse fator é muito importante. A maioria das indústrias químicas elas trabalham em fluxo contínuo, onde o monitoramento online desses parâmetros de produção são muito importantes para tomadas de decisões. Você consegue ter uma visão mais geral sobre o seu processo e consegue entender possíveis desvios do seu processo com esses instrumentos de medições. E a Siemens é uma empresa que dá grande suporte nesse quesito de informações.